crises de ansiedade, como identificar e controlar os sintomas. Se está a ver este vídeo no YouTube, coloque um gosto e partilhe. Se ainda não subscreveu o meu canal, pedi-lhe o favor de subscrever, é algo irrelevante para si, mas muito importante para mim. Quanto mais likes tiver, mais pessoas vão ser ajudadas. E para si é muito simples. É só subscrever o meu canal no YouTube, Dr. João Bravo, colocar um like e ativar o sininho para não perder nada. Temos muitas dicas de saúde, de bem-estar, dicas para melhorar a sua vida, dicas de desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Então é bem interessante. Podem também seguir-me nas redes sociais, quer no Instagram, quer no Facebook. Existem muitos conteúdos que coloco nessas redes sociais também. E às vezes coloco uns conteúdos numas, outras vezes em outras redes sociais. Então, vamos ao tema de hoje. Crises de ansiedade. Como identificar e controlar os sintomas. Como é que o cérebro dispara o gatilho da ansiedade e como é que o nosso corpo responde a esse estímulo? O que é que leva o nosso corpo a gerar uma crise de ansiedade? Como eu digo sempre, não acreditem em tudo o que eu digo, mas experimentem, ponham em prática e se fizer sentido para si, quem sabe possa ajudar. Esse é o meu objetivo, ajudar-vos. Ajudar a que tenham uma vida melhor. Muitas vezes o cérebro percebe e identifica a um nível inconsciente uma ameaça ou uma potencial ameaça. Esta ameaça pode ser real, imaginária ou em potencial. Ou seja, pode acontecer, mas não quer dizer que aconteça. Quando existe esta percepção e identificação, ativa-se uma área primitiva do cérebro. Aliás, são várias áreas que se ativam, mas a principal é a amígdala cerebral. Não confundir com a amígdala da garganta. Estou a falar da amígdala cerebral. Então, isto acontece numa fração de segundo e de forma completamente inconsciente. A partir do momento em que o cérebro inconsciente detecta a ameaça, seja uma ameaça real, imaginária ou em potencial, a amígdala cerebral e outras partes do cérebro fazem com que aumente a adrenalina, sobretudo, mas também o cortisol. Estas ameaças podem ser um ladrão, uma fera, uma discussão familiar, andar num elevador, passar numa rua escura, estar em espaços fechados, conduzir numa autoestrada. Pode ser qualquer situação em que o cérebro, de forma consciente ou inconsciente, entenda como uma ameaça. Isto vai desencadear uma resposta que em inglês se chama fight or flight e que pode ser traduzida qualquer coisa como uma reação de lutar ou fugir. O que é que acontece quando o organismo entra nesta reação, quando gera esta reação? Nesta circunstância, o nosso organismo vai preparar-se para sobreviver, ativando tudo o que é necessário para a sobrevivência e desativando tudo o que não é necessário para sobreviver. O organismo fica preparado para fazer frente e atacar essa ameaça ou, por outro lado, fugir, pôr-se a mexer. Então, na realidade, em que é que isto se traduz? Desde logo, o nosso sistema imunológico fica desligado, bloqueia-se a produção de melatonina e cria dificuldades de sono, inibe a regeneração de tecidos e outras coisas que o corpo acha que não são prioritárias quando está a fugir, quando está a lutar. Por isso é que muitas pessoas sofrem de stress crónico, acabam por contrair, por adoecer e contrair doenças como dermatites,
muito comum, eczemas e outro tipo de dermatites, doenças oncológicas também, doenças da tiroide, estão muito relacionadas com o stress crónico, doenças autoimunes, dificuldade na reprodução, muita gente não consegue ter filhos e a causa primária pode ter a ver com o excesso de adrenalina, excesso de cortisol, stress crónico. Então, o sistema imunológico e vários sistemas do nosso organismo deixam de funcionar de forma adequada. E o que é que acontece no nosso corpo num ataque ou numa crise de ansiedade? Desde logo, a atenção fica toda focada no perigo e nas sensações físicas. A nível pulmonar, por exemplo, existe um aumento da frequência respiratória. O que é que isto quer dizer? Começamos a respirar mais rapidamente, o que vai gerar uma maior entrada de oxigênio e diminuir a produção de dióxido de carbono, o que pode originar uma sensação de sufoco, formigueiro, desmaio. Dificilmente acontece. É mais a sensação. Despersonalização, porque devido à alteração nas trocas dos gases, existe muitas vezes também uma alteração da percepção, onde algumas pessoas não se reconhecem e algumas pessoas relatam até a sensação de estar fora do corpo. Aumenta também a tensão muscular, os músculos ficam mais tensos e isto acontece porque nesta situação em concreto existe um maior fluxo de sangue para os músculos. Pode até originar em algumas pessoas tremuras, aquelas contrações musculares, aquelas contraturas musculares, os trigger points ativos, aquelas pessoas que se queixam de torcicolos, muitas vezes até dores de cabeça inexplicáveis. Tem muito a ver com esta tensão muscular derivada do stress crónico. Muitas pessoas também ficam pálidas porque o sangue, em vez de ir para a pele, vai para o músculo. A pele fica mais fria também. Aumenta a temperatura corporal. Isto acontece porque existe um aumento do metabolismo, o que muitas vezes origina até transpiração. E não é por acaso. Transpiramos porque na pré-história, quando tínhamos que fugir de uma fera ou lutar contra uma fera, sobretudo fugimos descalços. Então a transpiração fazia com que conseguíssemos aderir melhor ao solo. Diminui a produção de saliva, muita gente fica com a boca seca, os batimentos cardíacos aumentam, originando uma sensação de palpitação. Muitas vezes as pessoas descrevem isto como uma sensação do coração a sair pela boca. Aumenta também a tensão arterial e também existem alterações a nível do intestino e do estômago. Dor no estômago, náuseas, enjoos, vômitos, até ardência no estômago, obstipação ou diarreia. O funcionamento do estômago e do intestino fica mais limitado. Okay? Então, estes sintomas todos existem e têm um objetivo. O objetivo destes sintomas é preparar o organismo para lutar ou para fugir, ter mais quantidade de sangue nos músculos, ter maior concentração de oxigênio. A crise de ansiedade não é mais do que uma reação às ameaças. Podem ser reais ou imaginárias. Não esquecer. Podem até ser ameaças inconscientes que podem vir de gerações atrás dos nossos antepassados. O chamado inconsciente familiar. Okay? Podem ser também originadas por um trauma antigo. Muitas vezes nem temos consciência que o trauma existe. Quem sabe até traumas quando estavam no ventre da vossa mãe. Okay? Tudo fica registado no nosso inconsciente. Mesmo memórias de gerações anteriores. Padrões que se tendem a repetir. Por outro lado, pessoas menos espontâneas, aquelas pessoas que incorporam um papel na sociedade, que perdem a espontaneidade para serem aceitos na sociedade, para serem como a sociedade quer que sejam. Ou seja, aquelas pessoas que deixam de ser elas próprias, que constantemente e de uma forma muitas vezes inconsciente,
passam a vida a fingir, a desempenhar um papel. Algumas filosofias dizem que assobiar ajuda a devolver-nos a espontaneidade. Então, assobiar pode ser um bom recurso terapêutico. Trabalha várias áreas importantes do nosso corpo. Enfim, existem um sem número de causas para as crises de ansiedade. Quer a nível consciente, quer a nível inconsciente. Eu deparo-me com isto diariamente nas consultas. A grande questão é que se isto acontece muitas vezes, se perpetua, se permanece no tempo, vai originar um desgaste físico e um desgaste psicológico muito intenso. Okay? O nosso organismo só está preparado para enfrentar o stress no máximo durante 6 semanas, que é o stress agudo. E a partir daí, se o stress e a ansiedade persistirem, podem originar a depressão, o burnout, a síndrome de fadiga crónica, hipotiroidismo, fibromialgia, entre outras coisas e doenças como nós já vimos atrás. Existe uma relação muito grande entre problemas de tiroide e problemas do sistema nervoso. Por isso, muitas vezes, na consulta, eu preocupo-me, em primeiro lugar, perceber e tentar corrigir o que está de mal com o sistema nervoso. E para isso ensinar técnicas de respiração, de mindfulness, de relaxamento, também técnicas de exercício, alimentação, sono. Tudo isso é muito importante, muito importante. Entramos também num estado mental onde o cérebro começa a identificar mais perigos, mais ameaças do que soluções, originando dificuldade de concentração, a recorrência de pensamentos negativos, a visão negra na vida, enfim, começa-se a navegar num mar de negatividade. E hoje em dia isto é cada vez mais comum. E é possível sair deste estado. Aliás, essa é a grande questão. O que fazer quando estivermos a sentir isto? Esta é a questão. Primeiro quero que perceba que é uma sensação má, é uma sensação desagradável, mas não é perigoso. Isto é o ponto número 1. A sensação de uma crise de pânico, de ansiedade, não é letal e não mata. E é importante, muito importante entender isto. Porque se tivermos esta noção, a ansiedade vai logo diminuir. Okay? A pior coisa que pode acontecer é eu pensar que vou morrer e numa crise de ansiedade ou de pânico, isso não vai provavelmente acontecer. Okay? Quanto mais lutarmos contra a ansiedade, mais ela vai aumentar. Imaginem que é um balão. Cada vez que colocamos a ansiedade dentro desse balão, o balão vai expandindo, vai aumentando. Até, claro, rebentar. Ok? É isto. Quanto mais medo tivermos de ter ansiedade ou de uma crise de ansiedade, mais vamos aumentar todo o processo. E é muito importante perceber que esta resposta de fuga ou luta tem uma duração limitada. Acaba sempre por passar. Okay? Esta reação dura em média meia hora, 20 minutos, normalmente menos. Então é excelente nós termos a consciência de que a sensação vai passar e de que não vai morrer. Surge então a grande questão. O que podemos fazer para melhorar? No caso da ansiedade crónica, existem várias coisas que podem ajudar. Utilização de plantas e suplementos. Eu sou muito a favor de explorar os recursos da natureza. A natureza é sábia e pode ser o nosso melhor recurso. Antes de pensar em medicação, o meu convite é experimentarem plantas ou suplementos. Deixem-me dizer-vos que existem
Dois produtos que eu aconselho para controlar a ansiedade, a irritabilidade, os sintomas depressivos, os problemas de sono também, e também para controlar a fome emocional, para controlar o apetite, a fome que leva as pessoas a comerem mais pela emoção do que pela razão. É importante controlar esta fome, sobretudo se o objetivo é perder peso. Então, dois suplementos que eu utilizo: o Easy Calm, que é um produto cuja forma contém grifónia, valeriana, magnésio, vitamina B6 e niacina, e outra substância é a L-tianina, é um extrato da planta do chá que tem propriedades relaxantes e calmantes. Eu utilizo as duas em conjunto. O ideal é tomar uma cápsula em jejum e uma cápsula meia hora antes de deitar. Mas se o seu problema é a dificuldade em adormecer, existe ainda outro suplemento que pode ajudar muito: a melatonina. Eu gosto de utilizar a melatonina em pó porque posso dosear melhor e posso usá-la sublingual, que é a melhor maneira de ingerir melatonina. É via sublingual, deixá-la na boca, porque com menor quantidade vou aumentar a sua absorção. Dissolver o pó num pouquinho de água, deixar na boca durante 1 minuto ou 2 e depois engolir. Estes suplementos podem ser encontrados no meu site www.drjoãobravo.com ou pelo telefone 220 998 912. É só um convite. Se optarem, lembrem-se que é só um convite, mas que ajuda muitas pessoas. Outra coisa que ajuda muito, e não é um clichê, é a prática regular de exercício físico. Boas regras alimentares, pouco açúcar, o açúcar aumenta a ansiedade, e técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, técnicas de respiração. Em caso de crise de ansiedade, uma crise de pânico, o ideal é respirar. Vou-vos já ensinar uma técnica que ajuda muito, que é respirar em 4, prender em 4 e expirar em 8. Vou exemplificar. Inspirar em 4, prender em 4 e expirar em 8. Então já fiquei mais relaxado. Nota-se logo, é brutal. Fazer no mínimo isto 5 vezes. E claro, e repetir várias vezes ao dia. Podem fazer mais do que 5 vezes. Podem fazer 5, 10, 15, 100, as que vos apetecer. Nota muito importante: fazer sempre à noite antes de dormir. Vai ajudar a relaxar e a dormir melhor. Além disso, esta técnica ajuda muito a controlar a ansiedade. Muitas vezes as crises de ansiedade aparecem quando começamos a projetar acontecimentos futuros. Quando começamos a olhar para o futuro. E muitas vezes temos uma mente catastrófica, começamos a pensar no futuro: e agora o que é que vai acontecer? Como é que vai ser? E quando eu tiver isto, quando eu tiver aquilo, e depois vou ter um problema, e começamos a entrar nesta mente desastrosa. E é aqui que normalmente aparecem as crises de ansiedade. Então, é muito importante, quando começarem a sentir isto, voltar para o aqui e para o agora. E como é que se volta para o aqui e para o agora? Ok? Basta pensar, neste momento, onde é que eu estou agora? Como é que estão as minhas mãos, quentes e frias? Como é que eu tenho os pés? Por exemplo, eu neste momento estou em frente a uma câmara, estão várias pessoas a verem a minha live, muitas pessoas, graças a Deus. Estou com os pés assentes no chão, estou com as mãos quentes, estou confortável, tenho livros à minha frente, tenho as mãos abertas, estou a respirar, as minhas pernas estão dobradas. Então só este próprio pensamento traz-nos para o aqui e para o agora. Okay? Ajuda-nos a trazer para o aqui e para o agora
e a sair do futuro. Muitas vezes a ansiedade sinaliza a necessidade de abandonar uma história, uma vida que já não lhe pertence, com a qual já não se identifica, para abrir caminho para uma nova história, uma nova página da sua vida. Se está nesta situação, o meu convite é que não se mantenha neste limbo, nessa situação de indecisão. Está na hora de construir uma nova história e abandonar a antiga, mas sem perder os seus valores, a sua filosofia e os seus pilares e também o seu referencial. Pode estar a necessitar de deixar muita coisa para trás e caminhar rumo a uma nova vida. Eu hoje tenho que ficar por aqui. Vou-vos pedir o que peço sempre: coloquem um gosto e partilhem, porque o que ouvem aqui não ouvem mais lado nenhum, e podemos ajudar o maior número de pessoas possível. Coloque também um gosto no meu canal do YouTube e ativem o sininho, as notificações, para não perderem nenhum conteúdo. Malta do Facebook, coloquem um gosto no Instagram. Existem conteúdos que só posso colocar lá. E já agora, vice-versa, malta do Instagram, coloquem um gosto no YouTube. Muito obrigado por estarem aí. Boa noite para todos. Muito obrigado.